Uma jovem de 23 anos matou a própria mãe após sair de um hospital psiquiátrico onde fazia tratamento para controlar transtornos mentais. O caso levanta uma discussão. Como pode ser feita a reintegração desses doentes à sociedade? Após deixar este hospital em Taguatinga, a 30 quilômetros de Brasília, Paulo Vinícius Dornelas, de 23 anos, matou asfixiada a mãe de 51 anos. Em nota, a direção do hospital esclarece que o paciente deu entrada com aparente quadro psicótico e que foram adotados os procedimentos normais de terapia e recebeu alta a termo, a pedido de familiares que se responsabilizaram pelo paciente e pela continuidade do tratamento. O rapaz, que segundo a família é deficiente mental, está foragido. De acordo com o delegado responsável pelo caso, se ele for localizado, se confessar o crime e se for constatado que Paulo Vinícius Dornelas tem distúrbio mental, ele vai receber uma medida de segurança. Neste caso, ele volta para o hospital psiquiátrico para cumprir a determinação da justiça. O caso de Paulo Vinícius Dornelas chama a atenção. O Estado tem condições de prestar um atendimento humanizado de qualidade? Há 9 anos foi aprovada a reforma psiquiátrica no país. O objetivo é acabar gradualmente com o modelo de internação para quem sofre de transtornos mentais e substituir por centros de atenção psicossocial, ou seja, os CAPs. Este ano, o Ministério da Saúde liberou R$ 8.400.000 para o custeio de novos CAPs. Há 8 anos, as instituições para tratar pessoas com transtornos mentais somavam 424. Este número saltou para 1.541 em junho deste ano. Apesar do esforço em investir mais na criação dos CAPs, o desafio permanece: garantir que o atendimento humanizado proposto pela reforma psiquiátrica possa trazer quem tem transtorno mental de volta à sociedade. Um bom dia a todos. Sobre a situação dos doentes mentais no Brasil, eu converso agora com o presidente da Associação Psiquiátrica de Brasília, doutor Antônio Geraldo. Bom dia, doutor. Esse caso do doente mental que nós acompanhamos aí na reportagem, de quem é a culpa pelo desfecho dessa história? É da família que retirou o doente mental do hospital? É do hospital ou é do Estado que autoriza esse tipo de retirada? Bom, nós podemos explicar da seguinte maneira: a questão não é médica, essa é uma questão administrativa. Portanto, o médico não tem uma atuação direta a ela, então a culpa não é do médico, como alguns querem imputar. Não é uma questão do hospital, porque o hospital realmente pediu para assinar um termo de responsabilidade e a família assinou se responsabilizando por isso. Eu vejo diretamente uma culpa aí do governo federal, do Ministério da Saúde, da Coordenação Nacional de Saúde Mental. Por quê? Porque eles apregoam a todos os cantos que não há uma necessidade da existência de hospital psiquiátrico, que a doença mental não existe, que existe sofrimento mental. E o que nós vemos então claramente que a culpa é de quem divulga a todos os cantos que não há uma necessidade de internação psiquiátrica, que o paciente não precisa de tratamento. E é óbvio, se o paciente não tem um tratamento, como é um caso desse paciente que estava há muito tempo sem acompanhamento ambulatorial, que foi liberado e saiu com a família e não tinha um outro recurso para a família poder cuidar, só pode acontecer esse tipo de desastre, que infelizmente não é tão comum, mas poderia ser muito mais comum pela desassistência que impera hoje no Brasil, pelo número de doentes mentais que nós temos nas ruas, pelo número de doentes mentais que nós inclusive temos nas cadeias, em função de quê? Desse tipo de situação de desassistência psiquiátrica. É cada vez mais frequente ouvir histórias de doentes mentais que cometem crimes. Tem como prevenir essa situação para que essas pessoas não se tornem criminosas? Primeiro nós precisamos deixar claro para a população em geral que o índice de pacientes doentes mentais que acometem crime não é maior do que a população em geral. Não é. Porque senão nós vamos criar um estigma e vamos começar a achar que o doente mental é perigoso. E isso não é verdade, nós não podemos afirmar isso. Acontece que, qual a questão que está envolvida com a doença mental hoje? Se você tenta marcar, se você tem um paciente e precisa marcar uma consulta no serviço público, você não consegue. Você vai conseguir marcar, com exceção de alguns hospitais universitários, nos hospitais públicos de uma maneira geral, você vai marcar para 6 meses, 8 meses, até 1 ano. A fila em alguns estados é de 300 dias de espera, o que é um absurdo. O Tribunal de Contas da União, inclusive, já disse isso dentro do seu relatório. Então, o que nós vemos aí é que o Plano Nacional, o Programa Nacional de Saúde Mental, ele é completamente falho. Ele está aí em funcionamento há mais de 23 anos, nós temos uma coordenação de saúde mental que está aí há mais de 10 anos e nada foi feito de maneira efetiva, resolutiva.
O Conselho Federal de Medicina soltou agora no dia 11 de junho as diretrizes, aprovou, na verdade, as diretrizes que é da Associação Brasileira de Psiquiatria, da Associação Médica Brasileira, que são as diretrizes para um programa de saúde, uma política de saúde mental no Brasil. O Ministério da Saúde tem conhecimento dessas diretrizes, mas ele nega a existência dessas diretrizes e continua fazendo um programa que não funciona. E os centros de atenção psicossocial? Uma política de aumento desses centros, isso não resolve o problema? Nós temos que analisar se nós não vamos fazer mais do mesmo. E fazer mais do mesmo, que não foi provada ainda a sua eficiência, a sua eficácia, é um problema. Então, assim, nós temos que entender que esse serviço CAPS é parte de uma rede que deveria existir. Nós não podemos falar que os CAPS sozinhos vão resolver tudo, jamais vão resolver. Por quê? Porque nós temos que ter atendimento global. Você tem que ter ambulatórios de psiquiatria, você tem que ter pronto-socorro com atendimento psiquiátrico, você tem que ter unidades de psiquiatria no hospital geral, você tem que ter leitos públicos de qualidade. A grande questão é, mas só falar de hospital psiquiátrico, o problema não é ser um hospital psiquiátrico, pode ser qualquer hospital que seja de má qualidade. Hospital de má qualidade, você não tem que tomar o caminho mais fácil e fechar, você tem que dar condições, oferecer, financiar condições para que ele funcione bem e vigiar, fiscalizar para que ele continue funcionando bem e dar bons resultados. Nós temos CAPs aí que são de excelência e nós temos CAPs que não valem nada, que não tem médico para atender os pacientes em momento nenhum, ou médico uma vez por semana, ou médico de 15 em 15 dias. E em números, a maioria dos CAPs não tem nem psiquiatras, tem clínicos que foram treinados. Eu gostaria de saber se as pessoas que um familiar com quadro grave vai levar para ser atendido num CAPS por um não psiquiatra. Por que que no serviço privado brasileiro está funcionando tudo muito bem? O atendimento psiquiátrico é exemplar, é de primeiro mundo. E no serviço público é de quarto mundo, se é que isso existe. E essa reforma psiquiátrica fala muito da humanização do tratamento. O senhor, nesses serviços de excelência que o senhor comentou, existe esse trabalho humanizado ou não está muito diferente? Olha, os serviços de excelência, tem alguns CAPs, inclusive, que são gerenciados por universidades, eles funcionam muito bem. Eu acho que todo e qualquer atendimento, ele tem que ser humanizado. Isso, não tem por que colocar isso como uma situação de maravilha que vamos fazer. Eu não entendo que nenhum serviço possa funcionar de forma desumana. Pois se é feito para atender seres humanos, o que é que tem de maravilhoso em fazer isso? Isso tem que ser a regra, isso tem que ser o comum, o arroz com feijão do dia a dia. O serviço tem que funcionar bem porque o ser humano merece ser bem entendido. Isso não tem que fazer isso como a excelência, como ficar gritando, bradando essas vantagens. Isso é um direito nosso. Você, quando paga o imposto, você paga uma vez o plano de saúde, você paga 2 vezes e quando você paga particular, 3 vezes. Então nós estamos sendo super onerados nessa situação no Brasil. Muito obrigada pelas informações, doutor. Se você quiser rever a entrevista, basta acessar o site tvbrasil.ebc.com.br/repórter Brasil. Voltamos ao estúdio.